Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer, satisfação poder estarmos juntos no seu programa Fonte de Fé, este encontro semanal que temos, onde estamos sempre estudando, meditando na Palavra de Deus, refletindo sobre as principais verdades espirituais que nos fortalece em Cristo Jesus, aumentando a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, nos fazendo chegar mais pertinho de Deus através da sua palavra. E em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação ativa, interativa com a programação da Rede Brasil de Comunicação. E nesta oportunidade, nós seguiremos estudando, meditando na palavra de Deus sobre o seguinte tema: privilégios de ter Jesus como nosso bom pastor. Quando nós analisamos o texto sagrado de João, capítulo de número 10, nós vamos estar meditando sobre esta verdade. Eu quero que você acompanhe conosco. A partir do versículo de número 7, é a leitura bíblica que estaremos fazendo neste momento. Acompanhe conosco. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Um texto da palavra de Deus que de todos nós é bastante conhecido, onde nós encontramos neste registro do capítulo de número 10, declarações de um grupo de 7 declarações feitas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno e registradas pelo evangelista João. Nós encontramos, entre outros motivos pelos quais João trouxe à tona esse seu registro, ele faz menção de 7 milagres e também de 7 declarações importantíssimas que marcaram o ministério terreno do Senhor Jesus. Os irmãos sabem, todos nós conhecemos a importância teológica que o Evangelho de João possui. Todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados. Aprendemos isto com os nossos pais, com o nosso pastor presidente. Todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados. Mas há alguns livros das Escrituras que se destacam, não pela diferença de inspiração, mas pela natureza do registro, por aquilo que é exposto no livro. E entre os livros do Novo Testamento, o Evangelho de João é um desses que se destaca. A propósito, é atribuído a Martinho Lutero a expressão ou entendimento de que Martinho Lutero dizia que se os livros do Novo Testamento, por alguma razão, viessem a ser destruídos, mas fossem preservados pelo menos 2 deles, e ele dizia que era a Epístola de Paulo aos Romanos e o Evangelho escrito por João, no entender de Martinho Lutero, seriam suficientes para preservar as doutrinas basilares do cristianismo. Isso porque o apóstolo João tem como finalidade destacar a messianidade de Cristo e a sua natureza divina, um duplo propósito, o que ele deixa isso muito claro ao final do seu registro, dizendo que para que aqueles que lessem pudessem crer de que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas nele a vida eterna. Então, há um propósito teológico e há um propósito evangelístico no registro que João fez neste seu livro, no Evangelho que leva o seu nome. De modo que quando nós analisamos esse texto sagrado, nós encontramos 7 declarações importantíssimas feitas pelo Senhor Jesus. E quando nós olhamos, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 35 e versículo de número 48, nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Quando lemos João capítulo 8, versículo de número 12, encontramos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. No texto de João capítulo 10, versículo 7, versículo de número 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 11, que é o texto que estamos a meditar,
ele diz: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, versículo de número 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo de número 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por fim, a sétima e última declaração registrada neste evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 1 e versículo de número 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então observe que são 7 declarações mencionadas pelo evangelista João, em que cada uma delas, ou cada uma destas, possui um propósito específico: ressaltar a natureza de Cristo, a sua divindade e as obras que ele é especialista em realizar. Uma vez que estamos meditando como os privilégios de ter Jesus como bom pastor, no capítulo 10, versículo de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O Antigo Testamento, a propósito, frequentemente referia-se a Deus como o pastor de Israel. A propósito, um dos salmos mais conhecidos do Antigo Testamento apresenta o Senhor como pastor. Davi, na sua experiência prática, no seu devocional, na sua vivência, de forma muito particular, ele diz no verso de número 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então veja que desde o Antigo Testamento, Deus ele é retratado como sendo o pastor, e os que pertencem à nação de Israel como suas ovelhas. Isso também pode ser visto no Salmo 100 e o verso de número 3, quando o salmista diz que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Em contraste com os que deveriam guiar Israel como pastores, Ezequiel capítulo 34, versículo 1 ao versículo 6, o Senhor prometeu que da descendência de Davi se levantaria um, que seria o bom pastor. Se você quiser anotar e ler depois, Ezequiel capítulo 34, versículo de número 3, Deus disse: e levantarei sobre eles, ou sobre elas, as ovelhas, não é? Um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. Isso é uma profecia messiânica, apontando para a vinda de Cristo, o Senhor Jesus, em que, como descendente direto de Davi, aquele que estaria no trono permanentemente, ele serviria como pastor, cuidando das ovelhas. É o que a Bíblia deixa muito claro. De modo que, ao pronunciar a expressão eu sou o bom pastor, Jesus está declarando de forma pública que ele é o Messias. Isso está sendo ressaltado a sua natureza messiânica. Uma vez que a promessa do Antigo Testamento é que da descendência de Davi se levantaria um que iria pastorear todas as ovelhas, quando Jesus disse eu sou o bom pastor, ele está dizendo eu sou o Messias prometido. Eu sou o Cristo enviado pelo Pai para trazer salvação, para trazer libertação. Veja que a importância desta declaração dentro da realidade do Evangelho e da história do cristianismo. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 20, faz menção a Cristo, ele o chama de grande pastor das ovelhas. Veja, Hebreus 13 e 20, nós encontramos esta referência. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, já prestes a concluir o seu pensamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 4, ele chama Jesus como sendo o sumo pastor. Está destacando a sua superioridade nos demais, não é? Que eram assim denominados, seja de forma figurada no Antigo Testamento ou de acordo com os dons ministeriais. Jesus, ele é o sumo pastor. E quando nós analisamos Jesus como nosso bom pastor, partindo do capítulo de número 10, nós vamos encontrar privilégios, bênçãos, benefícios de ter Jesus como nosso bom pastor. Se você está com a sua Bíblia aberta e gosta de acompanhar, observe que, primeiramente,
Um dos grandes privilégios de ter Jesus como bom pastor é porque ele conhece intimamente as suas ovelhas. Eu vou repetir. Ter Jesus como nosso bom pastor é gratificante, nos alegra, nos satisfaz, porque ele conhece intimamente as suas ovelhas. Ele diz isso por mais de uma vez. Veja aí, capítulo 10, versículo de número 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Isso está em João, capítulo 10, versículo 3. Nesse mesmo capítulo, o versículo de número 14, Jesus reitera dizendo: eu sou o bom pastor e conheço, observe esta expressão, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veja que ter Jesus como bom pastor é um privilégio, porque nós podemos contar com esse conhecimento íntimo. E ele reafirma mais uma vez nesse mesmo capítulo, e eu faço questão, porque é importante ser destacado isso, o versículo de número 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Veja que Jesus conhece intimamente as suas ovelhas. É uma capacidade que Cristo tem de analisar, de conhecer intimamente aqueles que lhe pertencem. Isso é satisfatório, isso é tranquilizador. Jesus deu em vários momentos, durante o seu ministério terreno, demonstrações de que ele conhece e não precisa que ninguém se apresente ou seja apresentado como se ele não soubesse quem são as pessoas. Pelo contrário, lembra quando Jesus encontrou-se com Natanael, depois de Natanael discordar de que poderia vir alguma coisa boa, ou indagar de que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando este se apresentou ou se colocou diante do Senhor Jesus, Jesus olhou para ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ora, quando Natanael ouviu tal declaração, disse: de onde me conheces? Ele disse: antes que Filipe te viste debaixo da figueira, eu te conheci, eu te conheço. Ora, observe que há um conhecimento prévio da parte do Senhor Jesus. Não foi preciso nenhuma apresentação formal. Jesus já conhecia, sabia da sua natureza. Isso está em João capítulo 1, versículo 47 ao versículo 49, e eu acho essa expressão maravilhosa. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conhece? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, corrijo a expressão, te vi eu estando tu debaixo da figueira. É bom quando nós lemos o texto, porque facilita a nossa lembrança e a nossa compreensão. Veja que Jesus faz menção de um conhecimento prévio. Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus tem um conhecimento interno e externo de qualquer pessoa. Isso é gratificante. Você lembra quando Zaqueu estava na figueira, esperando Jesus passar para ter pelo menos a expectativa de vê-lo passar, ainda que de longe? A Bíblia diz que ao passar Jesus parou, olhou para cima e disse o nome de Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Ora, quem foi que disse o nome de Zaqueu a Jesus? Ele conhece você por dentro, ele conhece você por fora, ele sabe quem você é, ele conhece milimetricamente cada molécula do seu corpo, ele conhece você da planta do pé ao alto da sua cabeça. Ele conhece a quantidade, a propósito, não é? das circunstâncias que você está enfrentando, os seus mais diversos dilemas que você está a enfrentar. E isso é confortador, porque quando entendemos e temos Jesus como nosso bom pastor, podemos contar com esse conhecimento. A propósito, há pessoas que às vezes, ao saber de onde você é, de onde você reside, às vezes tem a tendência de dizer: eu conheço, mas não conhece. Talvez saiba o nome, talvez tenha informações a seu respeito. Há pessoas que às vezes se levantam, não é, para fazer afirmações como se conhecesse de fato quem é você, mas o único que lhe conhece perfeitamente é o Senhor Jesus. E Ele
Este conhecimento nos traz o amparo por saber que, como Ele nos conhece, sabe da nossa sinceridade, sabe da nossa fragilidade, nos defende diante das acusações em que pessoas se colocam como juízes e muitas vezes não conhecem a realidade dos fatos. Deus, pela sua palavra, Ele nos diz: eu vos conheço, eu sei quem você é, conheço você pelo nome, eu conheço você antes de você nascer. Você lembra do que Deus disse a Jeremias, no capítulo 1 do seu livro? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e às nações eu te dei por profeta. Não foi preciso alguém chegar para Deus e dizer: Deus, aqui está Jeremias, Jeremias, aqui está Deus, como se fosse naquele momento uma apresentação formal. Deus estava dizendo: eu lhe conheço antes que você tivesse forma humana no ventre da sua mãe, eu já lhe conheci. Eu conheço você no passado, conheço você no presente e conheço você no futuro. Isso é confortador, isso é satisfatório, porque sabemos que Jesus, como nosso pastor, Ele nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Glória a Deus por isto. Quando nós seguimos a meditação sobre esse assunto, nós encontramos uma segunda verdade no capítulo de número 10. Dos privilégios de ter Jesus como nosso bom pastor, é que Ele guia devidamente as suas ovelhas. E eu quero reler o versículo 3 e o versículo de número 4 do Evangelho escrito por João, no capítulo de número 10. Nós encontramos o texto dizendo: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Veja que está mostrando direcionamento. No versículo 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você percebe que ter Cristo como nosso bom pastor, isso nos traz um privilégio, porque Ele nos guia, Ele nos direciona. Isso mostra o cuidado divino. Uma vez que o pastor de ovelhas, no sentido figurado da palavra, é um retrato do pastor de ovelhas físico, material, o que cuidava de fato da ovelha, do animal. Ora, quando nós fazemos essa comparação, entendemos por que é que Deus se apresenta como pastor, como Cristo apresentando-se como bom pastor. É porque o animal, a ovelha, é estritamente dependente do seu pastor. Primeiro que ela não tem faro apurado, ela não tem uma visão muito elaborada, clínica, ela se confunde. As cores vibrantes chamam a sua atenção. E o pastor precisava, em muitos momentos, ir na frente do rebanho, vistoriar a pastagem, analisando se tinha alguma erva daninha, colocando em um alto para que a ovelha não tivesse acesso, porque ela não tem esse faro apurado, ela não tem o discernimento necessário. Por isso que Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, aquele que guia, aquele que vai na frente, aquele que conduz. O Salmo de número 23, o verso 2 e o verso de número 3, encontramos o salmista Davi dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Percebe a importância devido aos perigos da jornada, no percurso? O Senhor, como um pastor, Ele vai à nossa frente. Ele disse certa vez, e o profeta Isaías registrou esta palavra em Isaías capítulo de número 45, o versículo de número 2, a alguém que o Senhor havia separado para uma finalidade, para um propósito específico, para trazer livramento à nação de Israel. Deus disse em Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Veja que mais uma vez Deus se colocando à frente, direcionando, guiando. Como é bom ter Jesus como nosso bom pastor, porque podemos contar com o seu direcionamento, com a sua orientação, visto que Ele sabe, e quando reconhecemos as nossas limitações, porque a vista, só conseguimos ver até onde a vista alcança,
mas Ele conhece o futuro, Ele conhece os pormenores, Ele conhece os perigos. E em razão disso, tê-lo como nosso bom pastor é satisfatório, é gratificante, porque Ele nos conduz. Ele não diz, vai, Ele diz, vem comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus tem preparado para a sua vida. Você que eventualmente ainda não fez a sua decisão, ainda não serve a Jesus, mas acompanha a programação da Rede Brasil, se faz necessário ter essa experiência na prática. Jesus guiando, Jesus direcionando, que coisa maravilhosa. Mas eu finalizo esta reflexão, ainda fundamentado em João capítulo de número 10, privilégios de ter Jesus como nosso bom pastor, é que nós temos de Cristo a certeza de que Ele nos ama, a ponto de dar a sua vida sacrificialmente. Sacrificar-se pelas suas ovelhas. Isso está no versículo 11, isso está no versículo de número 15, isso está no versículo de número 17 do Evangelho, escrito por João, no capítulo de número 10. Para o bom pastor das ovelhas, as ovelhas possuem vários dilemas, dificuldades, e há momentos em que estas ovelhas, elas precisam naturalmente de uma atenção especial. Para o bom pastor, as ovelhas possuem um valor especial, a ponto de se expor como ele fez, de abdicar temporariamente do trono de glória, humanizar-se, limitar-se, dar sua própria vida, não porque ele precisasse, porque Deus não precisa de nada nem de ninguém, ele se autorrealiza, ele é perfeito em si mesmo, ele não depende de nada externo para se realizar, mas por amor às suas ovelhas, ele se entregou por nós. E é por isso que nós estamos aqui, agradecidos a ele, porque ele deu a sua própria vida sacrificialmente, em nosso lugar, não tendo a necessidade pessoal alguma, mas ao olhar para nós, ele diz, eles precisam, ou eles precisavam, e deu a vida por nós, vindo a este mundo, nos dando a plena consciência do amor que ele tem por nós. E esse amor é algo extraordinário, a ponto de, em João capítulo 3, versículo 16, dizer que é um amor de tal maneira, observe, apontando para a sua intensidade, para a sua amplitude, para a sua profundidade. E veja que coisa maravilhosa, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluirmos, ele nos garante a proteção e a segurança necessária. E para tanto eu quero finalizar lendo os versículos 28 e versículo de número 29 do Evangelho escrito por João, capítulo de número 10. Ele diz, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Observe que aqui está revelado um outro grande privilégio de ter Jesus como nosso bom pastor. Proteção, cuidado, segurança. Não significa que as ovelhas elas sejam livres de dor, de sofrimento por pertencer a Cristo. Elas são suscetíveis a enfrentar problemas. Como ovelhas desse pasto, sabemos que é comum, mas quando nós entendemos o Senhor dizendo que Ele está nos garantindo a segurança e a sua proteção, Ele está dizendo que no momento mais amargo e na hora mais difícil, escura, temos a convicção que podemos contar com os braços fortes do nosso bom pastor, daquele que nos ampara, do nosso sumo pastor que nos rodeia, que nos sustenta, que nos livra, que acampa o seu anjo ao nosso redor. Ainda que você talvez não tenha um sistema de monitoramento, de segurança, via satélite, pela internet, não tenha uma casa sofisticada nesse sentido para lhe dar aquela segurança. Talvez você não tenha um carro blindado, uma segurança que alguém que possa trazer um conforto nesse sentido, lhe acompanhando, mas tem um que não lhe deixa.
e a segurança dele é 24 horas. Glória a Deus. Um sistema de monitoramento do céu na sua entrada, na sua saída, no seu levantar, no seu deitar. O seu bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele está 24 horas ao seu lado. Por isso que ele disse: estarei contigo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Concluímos, portanto, destacando o quão privilegioso é ter Jesus como nosso bom pastor. Para os que já têm essa experiência, podem atestar, estão vivenciando na prática o benefício, os privilégios de ter Cristo como nosso bom pastor. E aos que ainda não tomaram a sua decisão, este momento é propício. Declare, confesse em seu coração e também com a sua boca. E a Bíblia diz que quando assim fazemos, recebemos a graça divina, experimentamos o novo nascimento, nos tornamos templo e morada do Espírito Santo e podemos desfrutar do cuidado, da segurança desse bom pastor chamado Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela conscientização dos privilégios de ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso bom pastor. Agradecidos, ó Deus, pela tua misericórdia, a despeito das nossas fragilidades, mas a tua graça tem nos alcançado. E nós queremos te louvar pela vida dos teus filhos, e como nós estamos juntos em oração neste momento para te dar graças, para agradecer pelo sacrifício do teu Filho, o único Filho, o mais precioso, que deste a este mundo para que possamos ter a garantia, a certeza da vida eterna e contar com este benefício espiritual. Nós te louvamos por isto. Àqueles que ainda não fizeram a sua decisão, que o Senhor possa continuar dando a estes oportunidade. Aos que estão neste momento, assim, tomando a sua decisão, faz eles sentir a alegria do céu, perdão dos seus pecados, o nome escrito no livro da vida. E aqueles que assim já fizeram, que possamos continuar firmes, te servindo com alegria, até aquele dia em que estaremos contigo nas mansões celestiais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom contar com a sua participação. Siga sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e até o próximo programa Fonte de Fé. Contamos com a sua audiência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.